A paz do Senhor Jesus para todos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mesmo se não tiver, vai ficar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Eu vou ler aqui em Jeremias, no capítulo 1. Vou ler do versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, já te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui o Senhor fala, para Jeremias, que antes que te formasse no ventre, já conhecia. O Senhor, Ele já nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhece. E Ele tem preparado uma nação para a gente orar, para a gente interceder, para a gente ser usada por Ele, para levar a palavra do Senhor. E Ele fala assim também. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviei irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E muitas das vezes a gente, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é a vontade dele, nós muitas das vezes inventamos desculpa, Aqui ele fala que, Senhor, eis que não sei falar. Mas na hora que o Senhor escolhe um profeta para fazer a vontade dele, ele capacita. Ele nos capacita, ele coloca as palavras certas em nossa boca. Porque ele fala, Ele fala: não diga que sou um menino. Ele fala para não dizer que somos meninos. Porque nós já fomos escolhidas dentro do ventre da nossa mãe. Então, ele já nos conhecia, ele já sabe da nossa capacidade. E ele não escolhe alguém para fazer a obra dele em vão. Ele sabe quem ele está escolhendo. E ele vai capacitar a cada um de nós para fazer a vontade dele. E ele fala: não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, nós não devemos temer diante do Senhor, diante das guerras, diante da dificuldade que vem em nossa direção. Porque o Senhor nos leva para uma terra que nós não conhecemos. Ele temia porque era um povo rebelde. Um povo que era incrédulo, um povo que não acreditava nas coisas de Deus. Então, ali o Senhor queria usar o profeta Jeremias para ir até essa cidade, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. E eu acredito que nesse momento, o Jeremias ele teve medo, que não sabia falar, que ainda era um menino, E ele teve medo naquele momento. Mas o Senhor fala: não temas, que eu sou contigo. Então, na hora que o Senhor escolhe alguém para fazer a vontade dele, ele capacita, Porque Deus, ele tem plano para nós. Porque cada ser humano, ou nessa terra, ou tem um propósito específico, de acordo com sua vontade. Então, algumas explicações que eu anotei,
para o entendimento. Então, assim, o Senhor, ele especifica de acordo com a sua vontade. Então, ele vai nos dar a capacidade para fazer aquilo que ele está enviando. Muitas das vezes nós reclamamos. O mal de nós, seres humanos, é que na hora que o Senhor pede algo para a gente fazer, a gente coloca empecilho. A gente coloca medo. A gente acha que a gente não vai falar. A gente acha que a gente vai falar errado, não vai falar de acordo com o que o Senhor quer que a gente fale. E as coisas podem caminhar de forma errada, mas só é por causa dos nossos pensamentos. Que ele não conduz com aquilo que o Senhor quer. Porque na hora que Deus chama, ele nos capacita. Então, ele vai dar aquilo que nós precisamos para poder fazer a vontade dele. Em outra explicação, eu também anotei que temos sempre a tendência de olhar a nossa capacidade humana para fazer a vontade de Deus. Então, nós temos que olhar a nossa capacidade. Nós temos que olhar para nós e falar assim, não, eu estou preparada, mas por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele falou que ele estaria comigo. Então, se ele me escolheu, então ele vai me capacitar. Em Filipenses 1,6, Paulo relata assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aqui Paulo ele relata isso. Aquele que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, assim, o Senhor, ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar em todos os sentidos. Então, a gente não podemos desistir. Porque a maioria das lutas que vem em nossa direção é para a gente desistir. Porque não é fácil, irmão. A gente servir a Deus não é fácil. Tem dia que bate o desânimo, tem dia que a gente não quer fazer nada. Tem dia que os de dentro de casa muitas das vezes nos afrontam. E nós temos que aguentar, nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo passando pelas provas. Porque o Senhor é conosco. Ele escolheu a mim, escolheu a você. Porque Ele sabe da minha e da tua capacidade. Então vamos crer no nosso Deus. Porque Ele tem algo especial para colocar na minha e na tua mão. Porque Deus, Ele é bom. Ele não promete nada que Ele não possa cumprir. Jesus está voltando. E Ele quer fazer grandes obras na nossa vida. Na nossa vida espiritual, até no material. O Senhor tem algo novo para dar para cada um de nós. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, fique com essa palavra. E vamos continuar orando. Mulheres virtuosas. Que Jesus nos ama. Amém? Deus abençoe.